Olá, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um episódio do C-Legends. Então, hoje, sem mais delongas, eu já vou passar para o meu querido Alex Lara para apresentar dois convidados assim, sensacionais. Tenho certeza que o episódio de hoje vai edificar a sua vida e vai ser inspiradora. Mas não deixem de nos seguir nos canais, né? Lá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Conte com a gente, tá bom? Alex, começa aí. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, agradecer a energia do Marcelo, né? O Marcelo já começa com energia altíssima e isso faz toda a diferença num bate-papo. Bom, hoje nós temos dois convidados, como o Marcelo comentou, sensacionais. A gente vai explorar um lado, né, específico que todo convidado aqui do C-Legends menciona. E hoje a gente vai mudar um pouquinho o enfoque, mas dentro da mesma visão de inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Para quem nunca assistiu um episódio do C-Legends, já são quase 100 episódios, várias e várias entrevistas com esse objetivo. Começamos lá na época da pandemia, no auge da pandemia, quando algumas pessoas me procuravam pedindo uma fórmula de algo que eu tinha feito, que tinha dado muita visibilidade, como se aquilo resolvesse a vida de todo mundo, como se eu tivesse uma fórmula mágica. E numa conversa com um amigo, eu falei, olha só, se o que eu fiz fosse uma fórmula, eu estava repetindo isso várias e várias vezes e tendo muito e muito sucesso. Né? E infelizmente ou felizmente não é assim. E nesse momento eu percebi que talvez uma forma de contribuir com as pessoas que estavam buscando inspiração num momento muito ruim era exatamente isso, contar histórias. A gente gosta de biografia, a gente lê biografia de famosos, mas é biografia de pessoas que estão do nosso lado. Né? Será que a gente não pode olhar para pessoas que nós admiramos e às vezes colocamos uma posição de lendas, né, como se fossem perfeitas, já tivessem caído de paraquedas ali naquela posição? Será que se escutar a história dela não pode nos ajudar a transformar a nossa própria vida? E aí nasceu o C-Legends, né? É um trocadilho com o termo C-Level, né? E a gente começou a convidar executivos, diretores de empresas, todo tipo de C, né? CIO, CEO, CFO, C qualquer coisa, e também empresários, né? Donos de empresa, independentemente do tamanho da empresa. A gente escolheu executivos C-Level porque normalmente são admirados como se fossem lendas e a gente quer desmistificar isso. Bom, para explicar então, né, exatamente isso, e hoje nós temos duas lendas aqui, e nós vamos desmistificar, né? Vou mostrar que são lendas sim, porque inspiram com as suas vidas, mas eu tenho certeza que não foi de graça, né? Bom, então está aqui conosco hoje o Oswaldo Quentura, né? Com o nome Quentura, né, já gera uma curiosidade, né? Esse apelido é nome, né? De onde é que vem? Eu conheço não muito, né? Tenho um contato relativamente próximo, mas não conheço a história, então estou muito curioso para saber, né, de onde veio, né, o que ele está fazendo hoje, por que é tão inspirador. Tem várias perguntas para fazer sobre um grupo, eu não sei nem como é que denomina, né, que são os legendários. Conheci os legendários por meio do meu segundo convidado, né, que é o Antônio Minier, que já esteve aqui, né, um grande amigo também, atualmente diretor de... O cargo dele é bem amplo, viu, Marcelo? É grande. Inovação, tecnologia, segurança, enfim. Na PIF-PAF, uma empresa que nós todos conhecemos e admiramos, né? Eu sou, fazendo propaganda da PIF-PAF aqui, sou freguês da PIF-PAF. As linguiças gourmet da PIF-PAF são fantásticas. Fantástico. Recebi como um presente lá de um amigo da PIF-PAF que trabalha com o Minier, o Walter. Teve um dia que eu falei que a linguiça da PIF-PAF era ruim. Ele mandou um pacote de linguiça lá para casa. E eu percebi que a linguiça não era ruim. Eu virei freguês. Bom, então temos aqui o Antônio Minier, que é um executivo, já esteve aqui com a gente, mas também é um legendário. Eu estava na casa do Minier uma vez, numa reunião de estudo bíblico, a gente chama de célula, e ele falou, olha, estou indo para a montanha, fora do Brasil, América Central. Eu falei, cara, que é isso? Né? Vamos também? Eu falei, eu não, vamos a montanha, o que é isso? Né? Eu não. E, enfim, então são os dois convidados, eu vou passar a palavra para eles. Eu gostaria de pedir, né, de mais nada, Oswaldo Quentura e Antônio Minier, que vocês se apresentassem e
nos contassem nessa apresentação, né, de quem é vocês, de onde vocês vieram, né, o que vocês fazem atualmente. Mas uma resposta tem que existir. Eu quero que vocês expliquem o seguinte: vocês que são lendas, por que a vida de vocês sempre foi tão fácil assim? Vocês já nasceram com essa vida, essa moleza aí, já nasceram, né, legendários, diretores, empresários de sucesso. Conta para nós, né? Onde é que está o segredo, a fórmula do sucesso que permitiu vocês terem essa vida? Pensei que os mais velhos primeiro. Bem, Oswaldo, eu sou casado com a Astrid há 34 anos, tenho 3 filhos. O mais velho é CFO de uma grande empresa aí. A mais nova é casada com um engenheiro, hoje moram na Alemanha. E a do meio está agora começando a trabalhar agora em junho aqui no Sistema FIENG, né? Mas eu nasci de uma família muito humilde. Meu pai era funcionário público, minha mãe funcionária pública, filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, nasci tudo na beira do curral. E meu pai falava assim: filho, você tem que ter o conhecimento, porque o conhecimento é algo que você nunca vai perder. Dinheiro você perde, mas o conhecimento não. E eu me lembro, eu me matriculei num curso de inglês. Com 17 anos eu passei no meu primeiro vestibular. Com 21 anos eu formei o meu primeiro curso superior. E aí trabalhei em grandes empresas, inclusive eu na época fui gerente da área internacional do Sebrae. Levei grandes empresários para uma feira na China. Eu me lembro que foi o japonês lá da Pif-Paf, antigamente, não sei se está lá até hoje. Do comércio exterior. Do comércio exterior, é. Foi lá que ele me falou que o frango que é exportado é só o galetozinho, né? Esse frangão com essa coxa de 5 quilos que a gente come aqui no Brasil, essa fica por aqui mesmo, né? Mas, e aí eu formado comércio exterior, né? Já fui professor na pós-graduação na PUC, na Fundação Dom Cabral. Mas hoje eu sirvo a Deus, sou pastor em tempo integral e vaqueiro em tempo integral. Pastor e vaqueiro? Pastor. Pastor é com ovelha e vaqueiro é com vaca. Dá para conciliar as duas coisas? Não, semana passada mesmo nós juntamos 800 homens, comemos 3 vacas Nelore de 20 arrobas cada, aquela que a picanha sai ali na base do cabo, 3 a 4 dedos de gordura. Mais costelão, cordeiro, e o plus foram 2 jacarés. 2 jacarés. E tinha um que só podia comer frango. Nós temos 5 frangos, eu com certeza devia ser da Pif-Paf, né? Mas na verdade, você perguntou do Legendários. Em 2018 eu recebi aqui no Brasil o líder, o criador desse movimento, é o maior movimento cristão de homens do mundo. Já são 43 mil homens de 17 países, 20 dos 50 estados americanos hoje têm pistas legendárias, toda a América do Sul. Estamos para implantar agora na Europa. E me falaram do Ministério de Homens, de homens. Eu falei: ai meu Deus do céu, eu não aguento. Mais um retiro, mais alguém com a fórmula mágica e tal. E aí eu juntei 4 homens e fomos em 5 homens para Guatemala. Diz que lá nessa selva da Guatemala o Che Guevara treinava os seus comunas lá, né? Então eles treinavam lá nessa floresta, onde tem 13 tipos de serpentes e 6 delas extremamente perigosas, né? Letais. E foi lá que, num calor aí mais ou menos de 45 graus na sombra, passamos 72 horas numa montanha fechada e realmente ali trata cada homem de maneira muito especial. E nós temos hoje os grandes nomes de todos os setores, religiões, grandes executivos, pessoas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, da iniciativa privada, homens de sucesso que têm
feito parte desse movimento e, na maioria das vezes, as mulheres nos agradecem muito. As mulheres são as nossas maiores divulgadoras. Sim. Ah, pastor, meu marido, eu achei que eu ia casar com um homem, eu agora arrumei um filho para criar. Ele vai para o Legendários e volta homem. E por acaso, não, pastor, meu marido é uma bênção. Vai para o Legendário, vira uma super bênção. Isso aí. Você vai para um novo level, vai para um novo nível. Então, daí, esses Legendários é um movimento. Que bacana. Bom, antes de passar a palavra para o Minier, né, eu queria dizer o seguinte, que vários entrevistados aqui, né, a gente acabou nunca tocando sobre isso, mas a gente percebe os valores, né, das pessoas, a gente sempre toca nessa questão de valores. Vários deles são legendários, né? Então, recentemente, nós entrevistamos aqui o Lucas Brescia, né, que é o sócio da Maitec, um dos nossos apoiadores, e ele falou comigo quando voltou, falou, Alex, primeiro dia eu queria sumir daquele lugar, mas, cara, eu sou outra pessoa, e assim, eu fiquei muito impactado, parece que tem um combinado entre vocês, né, eu não sou legendário, o Marcelo também não é, de não se contar detalhes, mas, assim, é tão impressionante. Eu estou falando do Lucas, mas, por exemplo, o Marcelo Dias, que hoje é o fundador da Capstone, né? Daniel Costa, da TakeNet. O Daniel não esteve aqui ainda, mas a gente vai convidar o Daniel. Mas, enfim, várias pessoas que já passaram aqui, o Minier e tudo, né? Meu cunhado, o Marcelo, que é empresário na área de factory, né? Esteve lá e, assim, voltou impactado. Então, assim, é algo que realmente salta aos olhos, né? E a gente quer explorar isso. E aí, Antônio Minier, embora você já tenha sido entrevistado aqui, né? As pessoas que estão assistindo, com certeza, são outras, né? E quem já te conhece vai adorar ouvir de novo. Até porque você chegou num shape novo, né? Da última vez eram 2 Minier, agora é 1 Minier, né? 1,5. Por isso que cortaram a Coca Zero aqui do podcast. Tirar do cardápio. Conta pra nós, Minier, por que a sua vida sempre foi fácil assim? De onde é que surgiu o Minier? Torcedor do... Santa Cruz. Do Santa Cruz. Pois é, mas antes disso eu vou falar uma coisa do pastor Oswaldo aqui, que é o seguinte, tá? Ele não falou, mas ele é da Grande Nanuque. Pastor? Da Mega. Ultra. Dizem que Belo Horizonte é da região metropolitana da Grande Nanuque. Acertei? Da macro-região. Da macro-região. Da Grande Nanuque. Pois é, eu não sou de Nanuque, mas sou de Recife. Pernambucano, torcedor de Santa Cruz, casado com a Delva, 15 anos, completados esse ano. Pai de 3 startups. Um de 7, um de 9 e um de 12, né, que são preciosos, presente de Deus aí para minha vida. Tive o privilégio, né, de estar no segundo grupo aí, que foi a Guatemala, né, fevereiro de 2019. Fevereiro de 2019, sou o legendário 12852 e realmente esse movimento tem impactado e transformado a vida. Eu sou o número 12852. Se você pega o número hoje, já tem um mundo de homem aí que fez, porque de fato é uma coisa que transforma, né? E o que me trouxe até aqui, Alex, eu já falei isso da outra vez, vou falar de novo, problemas, né? A capacidade aí de transformar problemas em oportunidades, enxergar dessa forma, porque a gente estava falando no início, antes de começar aqui, né, a vida é feita de lutas mesmo, né? E a gente vai ter luta, né? Mas a gente também vai ter vitória, né? O que a palavra de Deus fala. Então a gente não retrocede, a gente avança, né? E avançando a gente vai acabando com os problemas e vai traduzindo eles em oportunidade. Perfeito. Marcelão. Tô aqui curioso, viu, para saber um pouquinho mais desses legendários aí. Eu sei que o Alex falou, né? Eu também encontrei com o Lucas Brescia e eu vi o quanto ele estava impactado por esse movimento, né? Mas será que vocês conseguem trazer um pouquinho para a gente o que acontece lá que movimenta o coração das pessoas e muda a postura dela? Porque realmente o que eu fiquei sabendo disso foi, assim, sensacional, viu? Eu poderia adiantar para você, Marcelo, e para o público, né, que participa aí, acompanha esse podcast, é que Deus criou o homem com um propósito. E, obviamente, as escolhas, as decisões na vida de uma pessoa,
ou levo essa pessoa para um nível abaixo ou para um nível mais alto. As dificuldades, as lutas, levam a pessoa a tomar decisões, fazer escolhas. Eu diria que o Legendários é uma oportunidade, um movimento que dá a oportunidade de fazer uma nova escolha. Que o objetivo é que o homem ele retorne à sua configuração original. O homem, eu me lembro quando alguns anos atrás, eu queria fazer um churrasco para um grupo grande de homens e a pior coisa que tem é a pessoa passar fome em churrasco. Quem já passou fome em churrasco? É você ficar mendigando por um pedaço de carne e quando vai comer a carne está fria. Tá fria. Eu, como sou um especialista, segundo as formações, em logística internacional, eu sempre tive assim, uma grande preocupação em resolver questões logísticas. Foi quando eu descobri um cara do sul que morava na Bahia, que ele pegava um boi inteiro e assava aquele boi. E disse que ficava bom demais. Eu trouxe esse baiano aqui para Belo Horizonte, assamos 3 bois e eu consegui juntar lá na época 600 homens. Mas, então, o churrasco era muito bom porque a mulher não estava tomando conta, você estava tomando muita Coca Zero, ou você estava comendo carne gorda. E o fato é que não tinha carne fria. E outra coisa, eu desenvolvi lá uma coisa tão simples, várias mesas servindo dos dois lados, e em 8 minutos, os 800 homens comem carne quente. É verdade. Então, questão logística. O mundo gira em torno da logística. O fato é que o Legendários, então, é a oportunidade de você ir para o elo da cadeia produtiva que o Criador te designou. É voltar à sua configuração para você cumprir o propósito para o qual você foi desenhado. O homem foi desenhado para lutar. O homem foi desenhado para liderar. O homem foi desenhado para proteger a sua família, para guardar a sua família, para ser o provedor da sua família. E quando as decisões, as escolhas que envolvem esses homens no transcurso da sua vida, o desvio do seu propósito original, o Legendários vem justamente com a proposta, por isso que é tão vitorioso, tem avançado tanto. Agora acabamos de fazer um agreement com a Fundação Billy Graham, nos Estados Unidos, e estamos agora já em negociações com entidades militares cristãs nos Estados Unidos, um movimento extremamente forte. Eu acabei de voltar ano passado com um grupo de 8, tivemos lá em Colorado Springs, nos Estados Unidos, passamos lá quase 3 semanas, e onde nós vamos ajudar a implementar esse programa militar no Brasil e vamos ainda criar um agreement, um acordo, né, uma cooperação mútua aí desses 2 movimentos nos Estados Unidos, e eu creio que isso vai ser extremamente oportuno para o momento que nós vivemos no mundo. Perfeito. Bom, deixa eu aproveitar, e aí essa pergunta, né, vai para vocês dois, se fiquem à vontade, né, de trocar. É muita curiosidade. A gente aqui no Silegent, tem que tomar cuidado de falar aqui no Legendários, né, porque aqui no Silegent, sempre quando a gente está conversando com os nossos entrevistados, a gente entra no lado que a gente chama de soft skills, né? Porque assim, o Oswaldo comentou, né, que estudou comércio exterior, da área de tecnologia, o Marcelo é engenheiro, eu também estudei comércio exterior, depois fiz marketing internacional, enfim, a gente vai para a faculdade, para pós e tudo, e aprende hard skill, né, o conhecimento. E o soft skill, muitos deles, né, que são, talvez, né, acredito que a gente já escutou algumas pesquisas, mas não vou afirmar que eu não lembro o nome do pesquisador, é o maior problema hoje nas organizações, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de relacionamento, muita dificuldade de postura,
dificuldade de engajamento. Eu costumo dizer o seguinte, não tem curso, por exemplo, de integridade. Né? Então, falar, então assim, vou pegar o cara que trabalha comigo lá, o gerente ou o diretor, vai lá fazer um curso de integridade. Não tem curso, por exemplo, de motivação, né? Curso de motivação, né? Enfim, então tem muitos soft skills, a gente poderia listar vários aí, né? Por exemplo, comprometimento. Um curso de comprometimento, né? Não tem. E a gente sabe que são essas questões que derrubam pessoas, empresas, as empresas são resultados das pessoas, né? E na hora que o Oswaldo estava comentando, o Oswaldo falou de alguns desses soft skills que a gente está sempre perguntando aqui. Então, por exemplo, ele falou ali de propósito. O propósito, as empresas estão lá, missão, visão, né? Mas assim, e as pessoas, né? Como é que é a conexão dos propósitos delas? Outra coisa que ele comentou, que o homem vai fazendo escolhas o tempo inteiro, né? E a gente sabe que as escolhas, a gente escolhe o que a gente quiser plantar. A colheita acaba sendo muito obrigatória, né? Você tem a opção de fazer uma coisa, mas tem que conseguir. Então, não mede muito. Outra coisa que ele falou aqui, né? Ressignificar, não foi esse termo, mas ele se reposicionar ali, ressignificar. Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho, né, esse lado de soft skill que é trabalhado, né? Não precisa dar exemplo do que acontece, mas esses soft skills que são trabalhados e que trazem impacto no dia a dia para as pessoas, não só na família, né? Com certeza fica ali na empresa, na família, onde ele for, que tem mudado as pessoas e mudado os resultados das pessoas a partir desse programa, desse movimento. Muito boa pergunta. Essa eu vou começar, mas antes eu vou te responder, né, complementando, tem, né, a ousadia, né, de complementar o que o pastor falou aqui. Desfrute o caminho, você já deve ter ouvido essa frase por aí. Né? Então, na prática, né, desfruta o caminho, vai lá, experimente e usufrui, vocês estão convidados. Tá? Segue a lista também. Segue a lista, verdade. Verdade. Segue a lista e segue o caminho. E pegando, Alex, um gancho nisso, né, e fantástica a tua pergunta, eu até vi recentemente agora a Renata Scheffer, não sei se é isso, como se pronuncia, se é assim, tá, Renata? Mas a Renata é uma amiga de longas datas e ela postou, né, no Instagram dela, basicamente falando que, você escolhe quem vai na tua casa. Agora você não escolhe quem vai trabalhar ali contigo no dia a dia, no trabalho, né? E vem a inteligência emocional para você conseguir lidar, né, com tudo que acontece no mundo corporativo, né? E se você pega as empresas, é muito similar, né, como as coisas acontecem. Mas eu sempre tomei como um princípio, aí foi o aprendizado, né, do que Deus falou comigo no Legendários, e uma vez, né, uma pessoa fez o Legendário e me perguntou, cara, o que você achou quando você fez lá, né? Aí eu falei, cara, o Legendários para mim ele trabalha em 3 princípios, tá, pastor? Basicamente ele destrói a tua carne, a tua, vamos dizer, inteligência cognitiva ali. É um pilar ali que você tem, que você se amarra nele, né? E ele vai e destrói a tua mente, né? A tua inteligência emocional ali, né? E ele te deixa, cara, para inteligência espiritual, o teu espírito, né? Para Deus agir. Então essas 3 etapas que são cumpridas, né, ao longo do programa, para mim isso acontece todos os dias, né? Eu chamo geralmente estagiários, né, para conversar comigo e falo, tem a inteligência emocional, a cognitiva e a espiritual. Para te explicar de forma mais fácil, independente do que você crê, a inteligência emocional e a cognitiva, geralmente você usa no dia a dia e você acha que por causa dessa é o super-homem. Agora, a inteligência espiritual é aquela que, quando essas duas não atendem, você vai se abraçar nelas, né? É nela que você vai se abraçar, é para onde você vai. E, por isso, né, o Legendário, além do Desfrute o Caminho, nós temos um lema muito forte que é Encontro Legendário número 1, né, que é encontrar Jesus Cristo, né, ser imitador dele para que a gente possa refletir, né, como configuração original, essência do homem, não somente no trabalho, mas também em casa, aquilo que é o propósito, né, que Deus nos criou. Então, pegando aí, Alex, algumas palavras que você foi comentando. Tá? Uau! Nós
fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu respeito muito que quem crê que veio do macaco, isso não tem problema nenhum. Mas o fato é que nós somos corpo, alma e espírito. E esses três, nesse corpo, você tem uma alma, você tem um espírito, você tem essa carne. Então, na montanha, nas 72 horas, nós vamos trabalhar esses elementos. E nós vamos trabalhar esses elementos para que a melhor versão dele volte depois das 72 horas. Porque quando nós voltamos à nossa melhor versão, quando você vai comprar um carro, você vai escolher o carro sem o ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, o pé duro, ele vai te transportar. Mas geralmente a gente procura o quê? A melhor versão. Por quê? Ele vai, aquele conjunto de habilidades e de itens que aquele carro oferece, vai te conferir mais conforto. Ou seja, vai retornar para quem comprou aquele carro muito mais qualidade de serviço. No Legendários, quando é uma oportunidade em que o corpo, a alma e o espírito do homem, isso aí, ateu, de qualquer religião da face da terra, que acredita, que não acredita, qualquer um, querendo crer ou não, isso não deixa de ser assim conforme o Criador fez. Então, esses três componentes vão ser trabalhados e eles vão ser reconfigurados. Ah, Oswaldo, vai fazer lá uma lavagem cerebral? Eu falei, não, filho, lavagem cerebral não. Vai lavar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E vai voltar, depois das 72 horas, a sua melhor versão. Os seus filhos vão amar. A sua esposa vai amar. A sua mãe, você não é casado, a sua mãe, a sua namorada, a sua noiva. Ou talvez aquela pretendente, né? O fato é que as pessoas da sua convivência diária vão ver, por isso que são tão impactadas, porque elas próprias vão colher o benefício em elas vão usufruir também da sua melhor versão. Por isso que Legendários é um sucesso absoluto. E a gente abre... E existe um favor do Legendário número 1 para Minas Gerais, para o Brasil. Nós somos a única pista do mundo onde todas as inscrições se encerram em menos de 10 minutos. Verdade. E agora que nós estamos fazendo 3 pistas simultâneas, demora um pouco mais, mas acaba no mesmo dia. O fato é que é um negócio, nós não precisamos fazer propaganda, a gente não precisa fazer publicidade, não precisa fazer divulgação. Por quê? As próprias pessoas são tão impactadas como amigos que vocês conhecem. E é interessante, outro dia alguém foi participar de uma reunião de executivos de grandes empresas, de grandes multinacionais em São Paulo. Chegar lá em São Paulo, estava a turma que nós chamamos a gorra do Legendário. Falei, o que é isso? E já vamos descrever o próximo. Ou seja, é o que por isso tem abençoado tantas famílias, as pessoas, independente do seu credo, com credo, sem credo, cruz credo, da maneira que for, eu tenho a plena convicção que a grande maioria não voltam homens perfeitos, Alex, não voltam homens perfeitos. Verdade. Às vezes existe uma expectativa das esposas, muitas escrevem os maridos e falam, é a última chance desse meu marido. E eu tenho visto assim, eu teve uma das vezes, por exemplo, tinham 5 homens divorciados por adultério. Os 5 reataram seus casamentos. Sendo que um deles está proibido de passar na porta da casa do sogro, quase que ele é recebido da bala pelo sogro. Porque de tanto que fez mal à filha desse homem.
E o fato é que ele falou, olha, eu fui para um tal de Legendários, mudou minha vida, eu preciso restaurar minha família. Ninguém falou para ele para restaurar a família. Ninguém... Ou seja... Configuração original. Mas voltou à sua configuração original e voltou da montanha à sua melhor versão. Muito Perfeito. Oswaldo Minier, pode falar. Fazer um comentário aqui, enquanto o Oswaldo estava comentando, eu lembrei da nossa estadia na Guatemala, né, e a gente ficou num condomínio ao lado da igreja, Casa de Deus, a igreja gigantesca que tem lá, e a gente pegou um Uber, né? Não me lembro agora se a gente ia lanchar ou se a gente já estava indo, né, para a igreja, mas aí o cara do Na Uber, volta, na ida? Na ida. Na ida pro Legendário. Primeiro ou segundo dia. Ou a gente estava indo lanchar ou a gente estava, mas já na Guatemala. E aí, né, não tinha começado ainda a montanha, ainda pista, não. Né? Não tinha começado. Ainda não. Pegamos o Uber e aí o cara, né, perguntou, né? Aqui, vocês estão indo pro Legendários? Aí a gente já olhou um pro lado do outro assim e falou, cara... Né? Como é que ele sabe, né? Que a gente não falou nada aqui e tal. E aí a gente começou a conversar Talvez com pelo ele. tamanho da mochila. Pode ser. Mas o detalhe é que esse cara basicamente falou o seguinte, contou, né, algumas histórias, que o movimento é muito forte lá e tal, mas que ele conhece esposas que passam o ano inteiro juntando grana para o marido ir. Então, o poder, né, que tem, não o movimento, né, mas o poder que tem o líder do movimento, que é o Legendário número 1. Né? De fato, o que vocês estão falando, eu posso testemunhar, porque eu tenho amigos próximos que falam exatamente o que vocês falaram e sem nenhuma necessidade de divulgação. Foram realmente pessoas que foram lá e foram impactados por isso, né? Eu acho muito interessante. Agora, quando o Oswaldo e você, Minier, estavam falando no início, eu fiquei aqui pensando uma coisa. O resultado, vocês falaram muito bem, né? Do que vai acontecer com as pessoas que certamente vão participar pelo Legendários, né? Mas eu fiquei perguntando, certamente vocês identificaram quem começou esse movimento. Estou vendo aqui 12.852, na época que você foi. Então, certamente fevereiro de 2019. O movimento deve estar extremamente maior, né? Que nem vocês mesmos disseram. Eu fiquei me perguntando, esses valores, por algum motivo a sociedade ou o meio está fazendo os homens perder valores, como vocês citaram aqui, né? Eu lembrei de uma pregação aqui do Cláudio Duarte, que ele fala, se eu encontrar um homem voando aí, você agarra, falando para as mulheres num congresso que ele estava. Se encontrar um, você agarra, porque tá difícil encontrar um homem com esses valores de novo, né? E eu queria que vocês trouxessem para a gente a visão de vocês. Por que vocês acham que isso está acontecendo e que movimentos desse vêm salvar famílias, né? Ou recuperar as pessoas a se conectar com o Legendário número 1, que é Jesus, né? Novamente, para transformar a vida deles. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quem já foi em igreja alguma vez, seja ela católica ou protestante, ele vai ver que a maioria das pessoas que participam da igreja são mulheres. Se você for numa igreja protestante, eu não gosto desse termo evangélico, mas você pegar uma reunião de oração, 90% são mulheres. Quando você tem um homem, é porque às vezes ele está sem um emprego momentaneamente, ele está numa luta, num processo. E o fato é que o homem, ele tem Deus tem algo para fazer na vida do homem através da vida do homem. O homem, ele tem um propósito num movimento que seja religioso, numa igreja. E o fato é que os homens, você para juntar mulheres é muito fácil. Tem alguns eventos, alguns presentes, alguns mimos, você atrai multidões de mulheres. O homem não. O homem gosta de falar de religião, mais ou menos, política, futebol, mulher. Ou seja, o que atrai? E às vezes o brasileiro, por exemplo, gosta muito de churrasco. Então, e às vezes
nós conseguimos aqui durante um tempo fazer essa questão do churrasco e tal, mas algo precisava ser feito para resgatar o homem do seu propósito. Deus criou o homem com propósito. E o que a gente vê? A gente vê que o homem, ele inverteu alguns dos seus papéis que ele tem não só na sua família, mas na própria sociedade. E esses papéis que deixaram de ser cumpridos pelo homem foi ocupado, por exemplo, pela mulher. O fato é que o homem, que é aquele que deveria proteger, aquele que deveria cuidar, aquele que deveria prover, ele passou a ser aquele que machucava, que fazia sofrer. É aquele que o que deveria cuidar é o que molesta. Você pega os abusos, a maioria dos abusos sexuais, físicos, psicológicos em crianças são de pessoas ou da família ou muito próximo da família. Ou seja, aquele que deveria proteger é o que machuca. Então o homem, isso gerava no homem uma dívida do homem com a sociedade. E quando você tem famílias estruturadas, famílias, porque vocês citaram aí, por exemplo, caráter. Vocês citaram aí algumas características que muitas delas são geradas, impressas no seio de uma família funcional. E muitas vezes as famílias ficaram disfuncionais por causa de inversão de papéis. Ou seja, você pegar países, por exemplo, da África, que tiveram guerras civis prolongadas, você tem um desvio. Pega, por exemplo, nós temos um trabalho em Angola, e o que nós vimos? 35 anos de guerra civil, por causa principalmente de dois grandes grupos, e dizimaram, né, a população masculina, sem contar que Angola, nós brasileiros temos uma grande dívida com Angola. Nós tiramos de Angola mais de 5 milhões de homens, de pais de famílias, de líderes, de trabalhadores. A força laboral de Angola foi tirada, por isso o Brasil está hoje na posição que está. Mas o que acontece? A falta do homem, eu encontrei mulheres, a mulher às vezes tem 8 filhos, 6 filhos, cada um de um pai diferente. E quem sai para trabalhar e prover a casa é a mulher. O homem vai lá para suprir as necessidades sexuais. Ele não cuida dos filhos, não discipula os filhos, não imprime caráter na vida dos filhos. E aí, nesse modelo, nesse tipo de família disfuncional, o que nós fizemos? Nós começamos lá um trabalho com crianças de 3 a 6 anos, e a partir das crianças de 3 a 6 anos, nos lugares mais pobres de Angola, os 10 países mais pobres do mundo, nós começamos a estender esse trabalho nas famílias. E quando nós começamos esse trabalho, participavam apenas senhorinhas e crianças. Hoje não, estamos alcançando os jovens, os homens. Estamos dando dignidade, ensinando a palavra de Deus, mas dando para ele recursos para ele começar um trabalho. Começamos com microcrédito, começamos assinando a lei, escrever. Identificamos que as famílias, muitos não liam, então não adiantava dar a Bíblia para a pessoa, mas não liam porque não tinham formação, não sabiam ler, não sabiam escrever, por isso não geravam riqueza ali na sua localidade. E o fato, as pessoas, era muito comum encontrar pessoas que tinham 5 dias que não comiam nada. Então, como você vai começar algo se a pessoa tem 5 dias que está sem comer? Nós temos que dar comida primeiro para essas pessoas, dar dignidade, ensinamos a ler, ensinamos a escrever. Eu me lembro quando começamos a fazer o mesmo trabalho no Haiti, depois do terremoto, levamos aqui o gerente da Fundação Dom Cabral, que deu aula de empreendedorismo, ou seja, uma parceria dos melhores, e nós temos agora lá, assim, nós vemos que Angola foi transformada, porque nós estamos fazendo um trabalho
para reconfigurar aqueles homens. Fala, cara, você tem que ser o provedor da sua família, você tem que ser o líder, trazer proteção e não o abusador, onde a gente encontra muitas crianças abusadas, né? Então, o trabalho com o homem no mundo, tanto que a gente vê hoje como que esse trabalho com os homens tem gerado um novo nível de... As pessoas começam a ter capacidade de gerar riqueza, de prosperar. E quando alguém é funcional, tem uma família funcional, reencontra o seu propósito e dá a sua melhor versão, a pessoa vai gerar riquezas, vai pagar impostos. E lembramos que o governo não tem dinheiro. O governo ele vive e gerencia uma nação com recursos gerados pela iniciativa privada, pelos pagadores de impostos, né? Então, o que nós temos feito, então, é trazer esse homem para o seu propósito. Eu já vi gente, por exemplo, problema sério de vício em cocaína, e foi totalmente liberto naquelas 72 horas. Pessoas com traumas, pessoas com doenças da alma, às vezes espirituais e físicas, tratadas, curadas, e quando essa pessoa volta e reingressa na sociedade, ela é um agente de transformação. Perfeito. Muito bom. Eu tenho 3 dúvidas aqui, e eu vou colocar as 3 juntas, mas vocês desenrolam aí do jeito que vocês acharem melhor. Primeiro é o seguinte, a gente vê, hoje em dia, e eu falo por mim, tem filho, né? E também tem essa questão de ansiedade, né? De tudo querer para ontem, né? Para ontem, né? Já tem os fast food, a gente não tem muita paciência, né? Acho que até na relação com Deus aí, né? O Oswaldo, que é pastor, pode falar, acho que o pessoal já quer fazer um pedido, já quer que acaba de abrir o olho ali, já é como se Deus fosse empregado, né? Assim, tudo rápido. Mas aí quando eu vi, e eu vou falar 2 coisas que me chamaram a atenção quando eu vi Legendário. Primeiro foi a cor da camisa, que eu lembrei da seleção da Holanda, né? Do laranja mecânico. Eu falei, pô, isso aqui, que esse cara laranja aí, né? Só que vai ser guarda de trânsito, até CLU, antiga CLU, laranjão lá. Mas principalmente o que me chamou a atenção é o que está escrito aqui atrás, aqui, né? Essa dominê aqui está em espanhol, né? Desfruta o caminho. Desfruta o caminho, né? E aí, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, caramba, isso aqui é uma resposta para o imediatismo, imaginei, né? Então a primeira dúvida é, o que eu desfruto o caminho? Tem mais a ver com isso mesmo? Pô, tá bom que você tem um objetivo, mas tem tanta coisa acontecendo, e a gente tem esse negócio, quem tem filho, pô, passou tão rápido, tudo tão rápido, você fala, cara, eu não vi, eu perdi. Essa é a primeira dúvida, né? Assim, qual que é a mensagem é essa mesmo? Isso é trabalhado, né? Assim, de desfrutar o caminho. Segunda dúvida, que eu vou deixar aí no meio da conversa, né? Por que 72 horas? Por que não é 48? Por que não é mais? Tem alguma coisa? É logística? Ou é a mágica dos 72? Tem uma coisa no número aqui? Eu falei, pô, por que 72? O Oswaldo e o menino falaram várias, porque 72 horas, né? 72 horas. E terceiro comentário, aí é um comentário, nem é dúvida, né? Tem que responder fazendo logo a inscrição dele. Tem que fazer, porque ele já vai matar as dúvidas. Você sabe uma outra que é o seguinte, né? Aí é preconceito meu, tá? Eu peço desculpa aí, mas falar que não tem preconceito, eu estaria mentindo. E eu percebi que eu tenho um preconceito. Um negócio tão poderoso como esse, não se discute. Sei que o número aqui do menino é 12 mil, mas sei quem já está, acho que no 40 aí, quase 40 mil, 43 né? mil. 43 mil, né? E assim, pessoas muito conhecidas, pessoas seríssimas aí. O discurso é o mesmo, né? Assim, de impacto, não do que é, mas do impacto, né? Cada um com impacto numa coisa, na outra. Sal do Guatemala, caramba! Pô, mas por que Guatemala? Quem que foi o cara aqui? Por que Guatemala? A gente está acostumado a sair da Europa, né? Sai do Brasil, dos Estados Unidos. Guatemala, bicho, nem lembro que Guatemala existe, né? O que aconteceu com Guatemala lá? O Legendário 1 está assim com Guatemala, mais do que em outro lugar. Por que Guatemala?
Assim como por que a salvação vem de Israel. Um paísinho menor do que o Sergipe, rural, tinha tantas grandes nações na história da humanidade, uma Grécia, um Império Romano, tantos. Isso aí nós temos que perguntar quando a gente chegar lá, encontrar com o legendário número 1. Né? A Guatemala é um país lindo, é um país que, algumas décadas atrás, houve um grande avivamento, numa cidadezinha chamada Omolonga. Omolonga era considerada a principal cidade dos trabalhos de feitiçaria em Guatemala. E o fato é que a cada quarteirão você tinha vários bares e 5 prisões numa cidadezinha pequena. Omolonga? Omolonga, interior da Guatemala. Rios que não produziam peixes, terras que não produziam frutos. E, de repente, um morador de Omolonga migrou para os Estados Unidos e lá conheceu Jesus Cristo. E esse homem volta para Omolonga e começa a pregar o evangelho. E começa ali um grande avivamento, porque num lugar onde só tinha prisão e boteco e prostíbulos, e de repente um grande mover de Deus naquela pequena cidade. Fecharam todas as prisões, diminuíram drasticamente os botecos, as terras antes estéreis estavam produzindo frutos, e frutos numa dimensão, num sabor diferenciados, e os vários bares, os vários locais, várias igrejas. O fato é que Omolonga se tornou um polo exportador de frutas de Guatemala. Isso é uma reportagem não feita por nenhuma uma entidade cristã, feita pela mídia secular. Deve estar no Google isso aí, né? Deve estar. Omolonga, obviamente Omolonga. E mais de 45% da população da Guatemala se converteu ao Senhor Jesus, inclusive o presidente da República. O fato é que a Guatemala se tornou um polo de prosperidade, de avanço. O evangelho, aonde que ele chega, ele prospera. Ele muda a vida das pessoas. Olha o que o evangelho fez com Israel. Quem é Israel? Porque o Filho do Deus vivo andou nas terras de Israel e ele levou uma mensagem simples. E o fato é que, olha Israel, um país tão pequeno, tão poderoso. Nós usamos todos os dias no nosso carro, a gente usa o Waze, criação de Israel. Hoje o maior sistema de defesa aérea anti-foguetes do mundo não é dos Estados Unidos nem da Rússia, é de Israel. Hoje equipamentos de altíssima qualidade, em termos de segurança, segurança cibernética, segurança... As maiores empresas de segurança do mundo são israelenses. O Krav Maga, um sistema de defesa perfeito. E o Krav Maga é interessante, né? Porque quando você vê lá no Antigo Testamento, lá em primeiro livro do profeta Samuel, o Davi e seus homens saem para uma luta, para uma guerra, e deixam as mulheres com os filhos, os idosos. Os amalequitas, a Bíblia fala que dá com ímpeto contra Ziclague, onde estavam as mulheres, os idosos, as crianças. Eles levam todos aprisionados, levam todas as riquezas. E o fato é que constantemente o israelita, você vê, Israel é cercado ali, teoricamente, com nações que por centenas de anos eles têm conflitos. O fato é que alguns já pensaram, até desenharam, varrer Israel do mapa, mas foi um povo escolhido por Deus. E criaram um sistema de defesa para capacitar as mulheres a se defenderem.
E foi tão efetivo, podem trazer aqui o Benny Schickler, é o líder aqui da Confederação Israeli System, aqui da União Israelita, aqui em Belo Horizonte. O fato é que Israel é berço de tanta criatividade, tanta inovação, né? O maior número de Nobel, né? Não, 80% da fortuna do mundo hoje está na mão de judeus. É impressionante. Mas Guatemala Pois é, eu tenho uma... Talvez, Alex, a minha resposta para a tua pergunta fosse... será que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Será? E foi de lá que nasceu o Senhor Jesus, né? Em Belém, né? E morou em Nazaré o Senhor Jesus. Então, é assim que Deus faz, né? E eu creio porque ali em Belém tinha uma mulher, né? Que ela era temente a Deus, né? Assim como na Guatemala tinham homens, né? Que começaram ali a seguir ao Senhor e o Evangelho, né? Ele fez tudo isso. E Deus deu muita graça, porque o Criador, que hoje é o legendário 03, que... o Criador 03? Não é 02, não? Não. Quem que é o 2? O 2 está reservado para o pastor do 03, que ainda não subiu a montanha. Caramba! E isso é muito interessante, Ele reservou porque pra ele, então? o Legendários, né, a gente tem um lema, né, e nesse lema a gente fala AU, né, e nesse AU, né, o H também é de honra, né, então é uma honra ao pastor dele, né, de ele, por mais que foi o criador, ele tem o número 3 e deixou reservado aquilo ali. A de amor, honra, H de honra e U de unidade. Bacana. Eu já vi os caras gritando aí, eu falei, o que essa turma aí tá gritando? Acho que até o boné do Oswaldo aqui, né, tá com... não, esse aqui é legendário, não é o AU, não. Mas o Alex, tentando responder, né, as outras, o desfruto com relação às caminho, 72 horas, né, tudo que Deus criou é 3, né, cara? Passado, presente e futuro. Dia, tarde e noite. Vamos falar eu adoro o número 3, sabe disso, né? Então, Nasce 3 do 3, 73. Não me surpreenderia. Só pra falar um negócio pra você aqui, esse negócio de 3, tô atrapalhando a conversa aqui, mas eu vou contar. Isso aqui eu tenho que contar. Acho que eu não contei isso aqui. Cara, eu tenho um filho especial, né? Você sabe disso, todo mundo que sabe. Né? E quando ele tinha, acho que 10 anos, assim, ele tinha 15 convulsões por hora. Imagina, ele nasceu normal, 15 convulsões por hora. E a médica falou, olha, a gente não sabe o que é, vocês são um casal jovem, vocês não podem ter mais filho, porque pode vir outro com o mesmo problema. Eu estava no auge da minha carreira profissional. Eu lembro. Bombando lá e tal, enfim. E aí, tentando descobrir, network, dinheiro, nada resolvia. E aí a médica falou, olha, vocês não podem ter filho. A minha esposa tomando remédio, enfim, tava nem namorando direito a gente tava, falar a verdade, né? Porque tava tão ruim a situação. De repente a esposa passa mal, parece grávida. O dia que eu descobri, e tava minha sogra em casa, eu xinguei minha esposa, não tinha um filme legendário, né? Eu falei assim, você é um irresponsável. Você só tem que tomar remédio, você não está tomando, e enquanto você ainda engravida, né? Ela, assustada da minha sogra, ela falou, sua filha é irresponsável. Morrendo de medo de vir outro filho com problema, e tendo 15 convulsões, como é que eu vou cuidar de um filho com 15 convulsões, uma mulher grávida, e se vem outro? Um troço assim, sabe, assim, pesado. Acho que eu nunca te contei isso, não. Aí, eu falei assim com ela, falei, vamos tirar esse neném. Aí tomou um susto de jeito, então aí fomos na médica, nossa, ela falou assim, olha, eu apoio sair do Brasil, porque assim, o risco é muito grande. Né? Enfim. E aí voltamos para casa, a minha esposa, assim, nessa época, principalmente, nem tinha uma salada de fruta na cabeça dela lá, salada mista lá em relação a Deus e tudo, um tanto de coisa, enfim. Acreditava em tudo quanto é jogador e qualquer lugar que chutar a bola ia para dentro do gol, entendeu? Um negócio assim. Aí ela falou, não quero tirar. Eu falei, então, Raquel, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos, não vou aguentar 9 meses aqui. Será que vai ou não vai? Será que vai nascer? Não vai. Não vai. Então nós vamos combinar o seguinte, nós não vamos tirar, então nós vamos ter uma conversa com Deus ali, nós vamos falar com ele que nós não vamos tirar. Mas assim, por favor, que ele não deixe acontecer isso de novo, não.
E aí fomos lá pro quarto, eu e ela, fizemos essa oração do nosso jeito lá mesmo, né? Nunca mais... Eu tenho certeza que dentro dela ela ficava com a dúvida, eu ficava, mas a gente não falou. Não falou. E eu sempre fui muito doido com o número 3. Sempre, eu nasci 3, do 3, 73. A empresa que eu tinha era AAA, né? É verdade. Quem comprou a ideia era um grupo que tinha 3A também. Então, 3 para mim me perseguia, assim. Na chamada, eu sempre fui 3. Eu contaria aqui tudo 3. E todos os carros que eu comprava, eu botava placa, tudo 3. Sempre gostei de 3. 3. Falei, pô, eu tô achando que eu tô até místico com esse negócio de 3, né? Tanto que eu gostava de 3. Bom, resumindo, chegou o dia da minha filha nascer. Já sabia que era menina e tal. E aí, cara, eu tenho foto disso, filme, né? Assim, tem evidências, né? Evidências para provar isso que eu tô falando. Tô lá na hora do parto, neném nasce, colocou na balança. Qual foi o peso do neném? 3,330. 3, a minha filha Júlia, 3,330. Na hora. Ela é linda. Na hora linda. que eu tava lá dentro, cara, assim, era um negócio, depois eu vou perguntar agora de Deus falou comigo, né? A pessoa fala, Deus falou, mas como que Deus fala, né? Enfim, mas na hora que eu vi o 3,330, na hora eu lembrei de Deus, cara. Ele, tipo, me mostrando um número, falou assim, ó, eu escutei e eu tô te dando 3,330 o peso dela aí, ó. Pai, Filho, Espírito Santo. Impressionante, né? O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Exatamente. Corpo, alma e espírito. Bom, mas o 72, nós falou do 3, eu lembrei, desculpa. Então essa seria a minha sugestão com relação a 72 anos, tá? Bom. Mas com relação ao Desfrute o Caminho, que foi a tua outra pergunta, aí é um aprendizado de um legendário que sofreu um bocado, viu? Mas tinha, ó... Esse homem foi para a montanha demais com do meu lado 175 quilos. Exatamente. 175 quilos. Esse Então, foi fácil, vou né? falar um pouquinho até do pré, né? Imagina aí, eu trabalhava na Ferros na época, né? Uma mineradora. Imagina eu falar para o meu chefe de que eu estava indo para Guatemala, né? Fazer algo na montanha, na Guatemala, que eu não sabia o que era. Porque toda a resposta, quando eu perguntava o que era, qual era a resposta? Desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Né? E fui mesmo assim. Então, mas o meu aprendizado, e aí é um aprendizado de vida, né? Eu vou até tentar fazer uma correlação até profissional aqui, tá? Que aqui é o meu entendimento do desfrute o caminho, né? É a gente olhar para aquilo que de verdade importa. Mas a maior estratégia, né, que o inimigo, o mundo espiritual, tem contra a gente é a distração. Ou na linguagem do Minier, quem estiver ouvindo aí, o amendoim. A gente é facilmente levado pelo amendoim. E você, no mundo corporativo, passa o dia, o que é que você entregou hoje? Cara, nada que faça diferença. Só amendoim. Se você vai para o Legendários, está preocupado com o pé que está doendo, a calça que rasgou, o braço que está assim, a fome, a hora que eu chego, escova de dente que esqueceu. escova de dente que esqueceu. O Como que tá? pijaminha. Mas e a hora? Pijaminha no mato. Vai chover, né? Não vai chover. Eu vou comer. O que é que eu levo dentro da... Um mundo de preocupações que desviam o foco do legendário número 1. Então, para mim, esse é o meu aprendizado do desfrute o caminho. Né? Se a tua pergunta fosse, Minier, como que, né, talvez a tua pergunta do início, né, como que você chegou até aqui do ponto de vista profissional, consegui me desviar das distrações. Para mim, né, tanto no legendário, mas na minha relação com Deus, na criação dos filhos, né, no ministério como um todo, né, desvia das distrações. Os amendoins estão aí e não são poucos, não. É um princípio até de que é muito utilizado pelo inimigo para quê? Para enfraquecer a família. E enfraquecendo a família, eu tenho 3 filhos. Né? Se a família fica fraca, eles crescem fracos, perdem a essência. Né? Então, gente, o amendoim, né, o peanuts, ou, né, a distração, ela é perigosíssima. E tem algo interessante que a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho e você vai ter uma trilha maravilhosa, um cenário maravilhoso e vai desfrutar do legendário número 1. Isso aí.
Caramba, tem hora que eu fico escutando aí que eu perco até o raciocínio, rapaz. Que assim. O Marcelo. Não, é sensacional. E é o que a gente sempre fala, né? Os NBAs expresso aí, né? Que a pessoa vai passando. Mas eu fiquei vendo o Minier falando, o pastor ali falando também, né? Das experiências. Eu fico refletindo sobre isso, porque no final, por mais que a gente tente encontrar as palavras para descrever o sentimento, né? O propósito, eu tenho certeza, assim como eu já tive, que é só a experiência que a gente tem com Deus, com Jesus, é que move, né? Às vezes eu fico tentando explicar coisas, talvez, que eu passei, o que eu vivi, e às vezes eu não tenho, às vezes, as melhores frases, as melhores palavras para descrever. Mas dá para sentir no olhar e na postura de vocês o que certamente esses homens que passam por esse legendários devem sentir. Então eu, como tenho experiência, já tive experiência com Deus em diversas áreas, eu consigo sentir aqui o que certamente vocês devem passar. Provavelmente é só um detalhe, né? Porque estar lá é que deve Marcelo, ser de real, né? Não. Você Tá nunca teve uma experiência experiência dessa. igual. Perfeito. E onde Sem as pessoas dúvida, podem a mais encontrar... intensa e profunda que eu já tive. onde as pessoas podem encontrar legendários? Onde elas acessam para poder pesquisar, para poder ir atrás? Como é que faz? O melhor é seguir o Instagram Isso aí. Legendários Minas, Legendários Global, né? Tem Legendários Curitiba. Hoje, o Brasil é hoje o país onde o movimento está mais crescendo no mundo. Nós já somos o 5º maior, mas em breve nós vamos encostar aí nos primeiros lugares aí. Legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum estudo, né, alguma pesquisa, ou pelo menos alguns dados, do impacto dos legendários no mundo executivo? Porque está aí no C-Level lá o tempo inteiro. Um cara que é um C-Level, um CEO, né, seja uma empresa, ele volta de lá, é outro cara. Eu, particularmente, eu não posso falar o nome, nem o nome da empresa, nem do executivo, mas uma empresa que fatura aí mais ou menos 130 a 40 milhões por mês. Então, empresa de bi. O dono dessa empresa, ele subiu a montanha, ele não pagava totalmente seus impostos, vivia com a sua esposa, seus filhos, não era casado, e na montanha ele teve um encontro com o legendário número 1. Ele começou a pagar os seus impostos, se casou, batizou, eu fiz o casamento dele, e a empresa agora, eu não sei se duplicou, mas ela foi para um novo nível de faturamento, um novo de ganho, e a empresa... E eu tenho vários testemunhos desse. Esse especial é meu discípulo, mas tem vários que não são nem da igreja, de outras igrejas, mas que tem sua vida transformada. E eu creio, com certeza, como ele volta à sua melhor versão, Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada mal feito ou inacabado. Se ele volta à melhor versão na configuração original de Deus, com certeza ele vai ser o melhor executivo, o melhor empresário, além de ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor cidadão. Então, a questão no setor, nós não temos uma pesquisa, dados qualitativos para informar. Nós temos apenas uma amostra de alguns casos que realmente de pessoas que atuam em organizações com faturamento de milhões, que realmente voltaram muito impactados e a vida deles nunca mais foi a mesma. Então, se Deus transforma aquele homem, volta esse homem para sua configuração original,
Se ele está numa empresa de milhões, vai passar a ser uma empresa de bilhões, né? Ou seja, a pessoa vai para um novo nível de fé, de unidade, de amor, de servitude, de capacitação, ele vai ser a sua melhor versão no mundo corporativo, com certeza, né? Acho que são os testemunhos, né? Acho que a gente pode ver aí testemunhos de todos os lados de pessoas, né, que fizeram legendários e influenciam de então, né? Não apenas no mundo corporativo, né? Ou na posição. Você estava comentando no início aqui, né, Marcelo, de um testemunho de uma pessoa. E isso fortalece a fé, né? E por isso que eu acho que esse movimento ele é tão... Existe também, o pastor pode falar melhor que eu aqui, né? A gente também fala muito do poder da manada, né? Então a gente tem uma manada, né, unida, que ora e que espalha, né? Espalha como? Pela influência, né? Pela transformação que um Lucas, né, como vocês falaram aqui, foi e teve. E, cara, o que é que aconteceu com esse cara, né? Talvez quem não saiba perguntasse, o que é que aconteceu com você, né? Tava lembrando aqui, quando terminou o meu REC, né, que é assim que a gente chama, né, REC extremo de caráter, me chamaram para dar o testemunho lá na frente. Eu não conseguia falar nem português, nem espanhol, nem inglês, né, pastor? Era uma confusão danada. Tem até vídeo disso, né? E uma das coisas que eu falei foi: não vou fazer cirurgia bariátrica. Eu vou emagrecer na minha força, né? E foi assim que eu consegui perder boa parte aí desses 175 quilos, né, pastor? Uau! 174, né? Então, é assim que Deus faz. Só que eu acho que tem uma outra coisa também, que o Oswaldo estava falando, e eu gosto muito de comentar isso. As nossas ações que geram esse testemunho de que mudou, né, regularizou uma situação, seja fiscal, seja, né, de relação em casa, né? Aquilo aconteceu agora não mais no poder do limitado, porque a gente conhece muita gente, né, que, pô, paga os impostos, que é casado, né, e que muitas vezes vive ali, pô, não dependo disso, eu já sou assim, né? A pessoa poderia fazer essa analogia, né? Mas eu gosto de responder isso dizendo o seguinte: enquanto isso para ele é causa, para mim é consequência. Não entendi. Consequência de quê? Consequência de um Deus que é ilimitado. Então, porque ele é, eu sou. Enquanto, né, o outro ali que está sendo bom, está no dia a dia cumprindo o pagamento dos impostos, não está fazendo aquilo dependendo de um Deus que é limitado, está dependendo dele, que é limitado. Entendi. Né? Então, isso para mim também é um princípio, sabe? De que, por isso que a Bíblia fala, somos imitadores de Cristo, né? E que olhem para a gente e vejam, pô, pequenos, né, Jesus ali em aperfeiçoamento. Né? Então, o Evangelho de João fala que... O livro de João fala que o Senhor se agrada da prosperidade dos seus servos. O problema é que, às vezes, as pessoas procuram a prosperidade, não procuram o que é capaz de gerar prosperidade. A prosperidade é apenas uma consequência. E quando a pessoa busca a consequência... Não, tem que buscar o gerador. A causa ilimitada. Fonte, a causa ilimitada. Você ficou reflexivo aí, Alex? Não, pegou, né? Eu fico assim, assistir, né, o Sea Legends é importante, mas vira e mexe eu vou escutando umas coisas aqui, cara, que vão entrando e a gente... Porque assim, né, é muito bom você escutar testemunhos, né, ou histórias, depoimentos, mas depois você esquece. Agora, quando acontece com você não esquece. E aí, na hora que você escuta alguma coisa que faz analogia, aquele negócio estava lá embaixo, ele volta, você fala, cara, o que ele falou ali, eu estou entendendo porque eu vivi. Eu não estou escutando... Experiência. Então, vou aproveitar, né, o ensejo aqui, hoje está diferente, eu não sou entrevistado, né? Mas, e aí eu pensando no 72 horas, eu acredito que toda vez que você se expõe muito, no mundo de coach, né, quem gosta disso, quem já estudou mentoria de coach, a gente fala muito de que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, né? 5, 3 e tal. E uma vez escutando isso, alguns anos atrás, foi até depois de uma conversa com o Minier, eu era um cara que tinha uma antipatia muito grande de igreja, sabe? Muito grande de igreja. Na verdade, de Deus, nem tanto.
né? Mas de Deus eu tive algumas experiências aí, até por causa do meu filho principalmente, né? Aí um dia, conversando com o menino, por acaso, a gente já se conhecia no aniversário lá. Aí falou, menino, a gente começou a falar de Deus, falou, cara, mas você fala tanto de Deus, mas você não gosta de igreja, né? Eu falei, pô, igreja de jeito nenhum, igreja você está com nada e tal. E ele lá, ele virou para mim e perguntou assim, se alguém falar mal da sua mulher, cara, você vai gostar? Eu falei, claro que não, de jeito nenhum. Pensa bem, porque você está falando mal da esposa de Cristo, da noiva de Cristo. Aquele dia foi uma bobaginha dessa no aniversário que ele falou, né? Porque o negócio começou a processar. Lá no Shopping Paragem. Foi lá no Shopping Paragem. Comecei a processar, né? E eu lembrando desse negócio de você se expor. Falei, cara, mas se eu sou a média das pessoas que eu mais convivo, e faz todo sentido, né? Porque a gente é influenciável, se eu começar a conviver mais com Deus, vai aumentar minha média? E aí foi quando eu comecei a ler a Bíblia sempre, né? Então, assim, eu tenho influência de pai, né? Mas assim, eu não tinha a minha experiência, é diferente, por isso que eu falei. E eu comecei a conviver muito, né? Ler muito a Bíblia, estudar diariamente, acho que deve ter desde 2016 que eu faço isso diariamente, todos os dias de manhã, né? Assim, e isso começou a gerar em mim, e eu estou fazendo analogia por causa de 72 horas, né? Desse negócio do desfruto do caminho, começou a gerar em mim mudanças que eu não conseguia evitar de fazer. E aí foram muitas, eu não vou entrar em detalhes aqui não, agora, né, não é isso, mas uma das coisas é eu começar a olhar aquilo que é legal, que às vezes é legal, mas você não deve usar o legal, ele é imoral, né? Então, às vezes você tem um contrato com alguém, o contrato te dá direito de discutir alguma coisa. Mas, na hora que você começa a se expor a Deus, você vê que esse direito não é interessante. Moralmente. E é importante você abrir mão desse direito, mas só que a gente não consegue, humanamente falando. Na hora que você começa a conviver, você começa a abrir mão e você não acredita que você está fazendo aquilo, cara. Você fala, não acredito. Não acredito. Né? De chegar e abrir mão do negócio que você tem direito e não, cara, eu vou abrir mão porque tá certo, mas tá errado. Né? Eu posso, porque é legal, mas eu não devo, porque isso vai contra princípios, né? Tem coisas mais importantes que aquilo que não estão escrito, que eu vou abrir mão. É um exemplo diferente do que é lícito, mas não convém. É muito doido isso quando vocês estão falando, é muito doido. Na hora que você perguntou, eu estava processando exatamente, comecei a lembrar, falei, caramba. Ô Marcelo, eu vou rolar a bola para você aqui, aproveitando o tempo. Você não conhecia o Oswaldo, nem o Menier você já conhecia, né? O Menier é grande amigo e conhecido nosso. Tá. O Oswaldo contou um pouco da história dele, né? do passado dele aqui, mas foi bem rapidinho, já que eu no Legendário. Uhum. Eu tive uma vez na casa dele, numa reunião de célula lá, e ele contou um pouquinho mais aí. E teve uma experiência, ele contou um pouco da experiência dele passado, quando ele viajava bastante, né? Ele como executivo. E a gente no mundo executivo, né? Antes de ter uma relação com Deus, a gente às vezes se ajoelha aí diante de alguns deuses com D minúsculo, né? Normalmente, eu estou falando de mim, sexo, poder e dinheiro. Eu não sei, o Oswaldo, né? Pastor Oswaldo, dentro desses deuses aí, né? Que destroem pessoas, a gente às vezes não fala, né? Entre o mundo corporativo, né? Mas, pô, eu, falando de mim, né, me prostrei aí, né, me entreguei nesses 3 deuses aí e ajudei muita gente a se entregar a esses 3 deuses aí. Como é que é isso, o pastor, dentro do Legendários? Esses 3 deuses com D minúsculo são tratados ali na hora que o cara vai na origem, o pessoal sente isso na pele, porque é um troço difícil de desagarrar, né? Mas por incrível que pareça, é que eu falo, às 72 horas... Parece é um tempo longo para quem sobe a montanha, mas é um tempo curto, você pensar na sua agenda, quantas horas você tem na semana, no mês, no ano.
ele vai tratar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E como você vai voltar à sua melhor versão, com certeza você volta com as habilidades para enfrentar os seus deuses de D minúsculo. Por quê? Vamos supor, aquela dívida que eu fui na quinta-feira à tarde, no domingo à noite eu voltei e ela está lá. Ela está lá. Mas você vai entender que não é a vontade do Criador que você tem aquilo e vive daquela forma miserável. Porque a pessoa endividada, a Bíblia fala que quem pega emprestado, ele se torna escravo daquele que empresta. Ou seja, uma pessoa endividada, uma pessoa que passa dia e noite atrás das coisas desse mundo. Gente, é lícito você ter uma casa melhor? Claro. É lícito você comprar um carro melhor? Claro. É lícito você gostar de viajar e querer fazer uma viagem. Igual agora, por exemplo, minha sogra foi fazer uma viagem de navio. Só que ele me mandou uma foto do quarto dele lá no navio. Falei, nesse eu quero ir. Aquele negócio com a escotilhinha redonda, o vidro lá em cima, e você ficar naquele quartinho 1,5 por 1,5 ali, eu falei, tô fora. Mas numa suíte grande, com a cama king size, uma porta da largura das duas paredes, com um varandão, e você vê aquele vasto oceano, né? É impossível você passar pelas 72 horas, ver coisas tão lindas que Deus criou, que realmente é impossível a pessoa não crer em Deus. Porque, você imagina, se o Big Bang, se uma grande explosão gerasse tudo na ordem que foi criada, é como você falar, vou lá no hangar, vamos pegar aqui da empresa brasileira, da Embraer, explodisse lá um monte de coisa e o resultado fosse um EB-190 lustrado, novinho, pronto, ou seja, eu vi outro dia um cientista russo dizendo que para se crer no evolucionismo teria que ter muito mais fé do que o criacionismo. O fato é que hoje não é a conversa apologética, não é o nosso tema hoje, nosso bate-papo, mas na verdade essas 72 horas são tão poderosas que a pessoa volta habilitada a fazer novas escolhas e vencer esses deuses do D minúsculo. Eu costumo dizer, para vencer os gigantes. Isso aí. Vencer os gigantes. Né? Todo dia tem que jogar um Golias no chão, tem que cortar a cabeça dele. E às 72 horas faz de um homem um novo homem. Um novo homem. Porque esses deuses com D minúsculo aí, né, que eu quis citar, quem já enfrentou isso, né, sabe que não é fácil não, cara. Ô Alex, não é fácil não. Quando você fez a pergunta, né, eu estava lembrando, tive um chefe, né, Derbal Guimarães Rego, conterrâneo pernambucano, né, além de um amigo, considero um pai para mim, casado com a Bia, irmã do Roberto, né, lá da igreja. E ele, certa vez, confessou para mim o seguinte: Minier, tinha vez que a gente ia almoçar e eu deixava você ir andando na frente.
Porque passava uma mulher bonita, eu só queria ver se você ia olhar no retrovisor. Desse jeito. E aí, Aderbal, como é que foi? Você passou no teste. Então, glória a Deus. Mas é barba, cabelo e bigode. Né? O pastor estava lembrando, estava lembrando, né? E ele falou dos gigantes. Foi assim também com os espias, né? Quando foram vigiar a terra, né? Calhar a terra, como a gente fala lá em Recife. Né? Tinham gigantes. 10 deles, como eu também falo em Recife, apitaram, né? Isto é, ficaram ali e perderam a fé facilmente. Né? Mas Josué e Caleb não. Né? Então, voltar como Josué e Caleb, eu acho que poderia ser um bom exemplo de como a gente volta da montanha. Né? Tenho certeza que muita gente ficou afim, né, de ir para pro Legendários. Eu ia falar para o Legends de novo aqui. Eu tô com vontade desde a época do Guatemala. Eu estava na casa do Minier lá, ele preparando, cara, esse negócio mexe comigo. A minha chefa não deixou ainda não. Minha chefa não me liberou não. Qual do meu filho, né? Tem umas montanhas lá em casa ainda que tem que ajustar para sair daquela lei de Murphy, né? Quando prepara para viajar, parece que ele não entende direito, mas acho que ele percebe, cara. É um troço impressionante, né? Esses dias eu tava conversando, ela falou, Raquel, o próximo eu vou. Ela falou assim, não sei não, viu? Acho que não. Acho que não. O primeiro passo é faça a inscrição. O segundo, Mateusão, a gente dá um jeito. A gente cuida dele fácil. Mas nem é ele não, sabe? É convencer a esposa ainda, né? Porque tem que ter consenso, né? Eu acho que se for com consenso dela, eu vou tranquilo. Mas... E ela, lá na minha célula, ela ouviu e viu testemunhos. Eu me lembro de recentemente, lá antes dela sair, chegou um dia lá na célula, um coronel da reserva, chegou com pensamentos de autoextermínio, depressão profunda, 3 casamentos acabados, finanças acabadas. E esse homem veio para a montanha, voltou restaurado, restaurou as suas finanças, restaurou a sua vida, a sua alegria de viver. Agora mesmo no nosso evento, que a gente fala manada porque tem um poder na manada, porque um homem só é presa fácil. Um homem só é fácil abater. Homem só é fácil você derrubar. Mas tem poder na manada. Homem, ombro a ombro. As costas, em espanhol fala espalda com espalda. Ali um protege os flancos, ou seja, o homem em manada, ele é poderoso. Ou seja, a Raquel, ela viu tantos homens serem transformados. Um lá que era anos viciado em cocaína, voltou totalmente restaurado, hoje está servindo a Deus, família restaurada, até casou, né? Então, eu creio que a Raquel não vai ser fácil de a gente fazer esse acordo. Tá escutando aí, né, Raquel? Tá escutando aí, né? O complô. Acho que não vai ser difícil ela liberar, não. Eu acho até que já está liberado. Aqui, tá? Vou checar. Depois cheque lá. E tem certeza que como é que chama? Camila? A Camila, que eu não conheço pessoalmente ainda. Tá escutando aí, né, Camila? A altura dessa Camila já tá entrando lá no site, já está fazendo a sua inscrição. Você sabe o que o Lucas fez? Camila, O Lucas, né? sabe. O Lucas foi interessante, porque o Lucas... Vou tomar liberdade, viu, Lucas? Acho que isso aqui não é segredo, não. Ele falou assim, Alex, quem fez a minha inscrição foi minha esposa. A gente não estava bem e tal, tinha um tempo atrás. Ela foi lá e fez a inscrição. Eu nem sabia desse troço. Chegou na semana, ela me falou. Falou, fiz a inscrição sobre Legendários. E se você quiser ir, você vai. Mas o que é? Ir lá não. Eu falei, eu não vou pro mato com esse tanto de homem, mas não vou mesmo. Né? Ele contou, não vou mesmo. Eu falei, tudo bem, o problema é seu. Aí ele falou que foi lá na loja comprar, falou, vou lá. Foi lá comprar no material, eu falei, ainda gastei um dinheiro para comprar aquele tanto de troço de uma vez. Decathlon. Fui na Decathlon, aquele tanto de coisa e fui. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu já queria voltar. Encontrei um cara lá, o cara falou para mim assim, como é que eu faço para ir embora? Ele perguntou pro cara, falou, anda aqui uns 30 quilômetros para essa direção aqui que você vai. Aí falou que ele começou a andar,
Começou a querer sair, outros queriam ir embora, ele falou, se vier comigo eu não vou não, eu não quero ser motivo de desanimar ninguém não. Aí ele falou que começou a andar, pai, encontrou um cara no caminho lá, o cara falou para ele, conversou alguma coisa, ele resolveu voltar, ele falou, Alex, foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz. Aí ele falou que foi para uma reunião da AWS, né, ele é um dos principais parceiros da AWS aí no Brasil, em Minas Gerais, e ele falou que foi com esse boné na reunião. E ele falou para o country manager da AWS no Brasil, né, falou, perguntando, todo mundo, ô Lucas, o que é isso? Ele falou, cara, esse negócio mudou minha vida. Aí o cara me contando isso, cara, você imagina quando você escuta um negócio desse? Sensacional. Ele falou, cara, mudei, sou da pessoa. Ele falou assim, e o pior, ele falou assim, eu sou... Como é que fala o cara que não faz atividade física? Sedentário. Sedentário. Pá. Na hora que eu vi que eu tinha que andar, eu falei assim, só milagre mesmo, cara, porque se eu não faço nada, eu só fico sentado. Tô lembrando o Mini aqui. 175 quilos. Nossa. Então, pessoal, assim, hoje foi um negócio diferente aqui no Sea Legends, né, trazendo legendários, assim, nosso objetivo é inspirar pessoas, né? É esse que é o objetivo aqui. Então, tenho certeza que todos vocês aí que estão escutando, estão vendo, ficaram entusiasmados, né, inspirados. E para a gente fechar, eu queria pedir aí, né, uma palavrinha de finalização aqui, Oswaldo, Minier e Marcelão. E eu agradeço mais uma vez aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estarem conosco. Começo? Bom, primeiro agradecer, né, Alex e Marcelo aí pela oportunidade de estar com vocês aqui de novo. Um privilégio para mim, né, estar ao lado do pastorzão, do Quentura aqui, né? Eu, gente, recomendo demais, mas o churrasco desse homem é bom. O meu é bom, mas o dele é melhor. O dele é melhor, tá? Mais um privilégio, ainda mais para estar trazendo nesse tema que a gente não somente crê, mas vive, né? De que pode transformar tantas vidas. Até a capinha do celular aqui, ó. Legendário 12852, né? Tá aqui. Meus meninos em casa, né, querem ser legendários, né? E aniversário de um deles a gente fez um mini legendários, né? As moças, procurando, né, as coisas, as moças né, falaram, só caso se for legendário. Pois se for legendário, no caso. Pois é. Então, vou deixar aqui, né, uma reflexão no final, que eu tive a oportunidade de falar com meu pai, né? O Alex sabe, meu pai era francês, faleceu em 2012. E eu tive a oportunidade, né, de 6 meses antes, o visitar na França. Ele conheceu até o meu mais velho, Matheus. E ele basicamente virou para mim e falou, cara, o que é que aconteceu? O que é que essa mulher fez com você? Você mudou demais. Não tem lógica isso. Para mim naquele sotaque dele, eu lembro ele falando, né? Aquele sotaque dele, eu falei, não foi ela. Ela foi usada, né, por um Deus, que é o Deus que eu quero falar para você. Ele, não vem com esse assunto e tal. A gente já conversou sobre isso. Eu falei, Denis, né? E tem uma história para isso. Em outra oportunidade eu conto nela aqui. E eu falei, pensa no limão, né? Se eu mordesse ele aqui agora e falasse que ele está extremamente doce, o que é que você falaria, né? Ele, provavelmente eu não ia acreditar, né? Para um limão, né? Verdão e tal. Mesma coisa. Essa é a nossa relação com Deus. Experimenta. Legendário. Experimenta, né? Não viva de ouvir falar, né? E eu realmente creio no Senhor e tenho esperança, né? Que ele tenha recebido essa sementinha e ela tenha crescido nele ali, né, nos meses seguintes. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí, né, junto com o agradecimento, Alex. Marcelo e Alex, muito obrigado pela oportunidade, né? Alguém falou, desconheço o autor, a autoria, que existem pessoas que ouvem a respeito da história. Existem pessoas que veem a história passar. E existem pessoas que fazem história. Eu creio que Deus nos criou para vivermos e fazermos uma história digna de ser contada. E eu creio que nós todos estamos muito cansados de religião. Porque a nossa natureza, aquele que nos criou, ele quer um relacionamento conosco. Ele quer nos dar experiências com ele.
E, às vezes, se eu passar aqui do limão para uma maçã, e se eu morder uma maçã, você vai até pensar, eu já comi uma maçã. Mas essa maçã, ela tem um gosto especial. E eu imagino que a gente investe em tantas coisas, gasta dinheiro com tanta coisa. Seria um grande investimento aí para o homem investir em passar 72 horas numa montanha. Às vezes pessoas... Engraçado que eles não me perguntaram qual montanha. É verdade. Onde é isso? No caso aqui em Minas, montanhas de Minas. O fato é que eu tenho a plena convicção que vai ser a experiência mais extraordinária, a experiência mais transformadora que um homem já viveu na sua vida. Eu transicionei a liderança do Legendários Minas para o Daniel Mazzoni, meu amigo, pastorzão lá da nossa igreja. E eu agora sou apenas um conselheiro do Legendários Global, mas eu creio que eu vou ter a oportunidade de compartilhar as experiências que o Legendário número 1 fez aqui na minha vida e através da minha vida, e minha esposa fez um pedido. Você transferiu a liderança em Minas Gerais, pegou agora uma posição de conselheiro. Lembrando, né, gente, que isso é totalmente voluntário, a gente não recebe nenhum centavo, pelo contrário, a gente, inclusive, para servir, a gente paga. A gente paga, verdade. Mas ela falou, eu quero que você sempre suba novamente a montanha, porque cada vez que você sobe a montanha, você volta um homem melhor. Então fica essa mensagem. Quantas vezes já foi, o pastor, na montanha aí? Umas 20 vezes. Então, se esse velho da cabeça branca, da barba branca, já subiu 20 vezes, imagine jovens como vocês. Obrigado pelo jovem. Obrigado. Tá fácil. Obrigado. E não precisa ter 175 quilos, como o Minier. Já teve, né? Já teve. Mas vai mais uma vez, agora vai passar tempo. Perdeu. Deus agora está tirando dele a melhor versão dele. É isso aí. Amém. Amém. Bom, pastor Minier, muito obrigado realmente pelo tempo de vocês e pela toda a troca que vocês trouxeram aqui, né? Alex também, hoje compartilhando com a gente várias coisas. Eu vou deixar aí para vocês, ó, tá aqui, ó, Legendários, aqui, ó, um logozinho deles. Vocês procuram aí na internet, no Instagram, né? No Instagram tem Legendários. No YouTube também, no YouTube também. Guatemala, Legendários Brasil. Legendário Minas. Google the name. Tá vendo? Então, certamente procurem aí que os testemunhos são importantes. E, Alex, nós temos que ir, hein, cara? Você vai primeiro. Não, nós vamos juntos. Tem certeza que juntas vão deixar a gente ficar. Provavelmente. Tem coisa que eu não preciso escutar de ir pra saber. Tá certo. Bom, pessoal, nós estamos chegando no final aqui. Espero que esse Legend de hoje eu fiquei até mais calado escutando, porque acho que foi muita sabedoria dividida. Certamente muitas palavras aqui tocaram meu coração. Espero que tenha tocado de vocês também. Às vezes você que está assistindo esse vídeo possa estar passando por algum momento e essa seja uma oportunidade que Deus colocou aí para que você possa procurar e ter um encontro com Ele verdadeiramente, né? Tenho certeza que esse vídeo vai encontrar as pessoas que Deus quer que encontre. Então, espero que esse episódio de hoje tenha tocado vocês, tenha sido inspirador. Agradeço novamente a presença do Minier, do Oswaldo e do Alex. E não esqueça de seguir a gente aí, dar o like aí no YouTube, no Instagram, e no LinkedIn, curtir, compartilhar e dividir com alguém que você entenda que possa inspirar também. Abraço, pessoal. Muito obrigado.